Bem-vindos, amados amigos. Deus os abençoe. Hoje é dia 9/5/2022. É segunda-feira e são 12 horas e 3 minutos. Então, podemos dizer que já é boa tarde, não é? Glória ao Senhor, aleluia. O título é Deus e a Igreja. E o hino é o 207. Aleluia, glória a Deus. Então vou ler o hino 207, que diz o seguinte: Vive, Jesus vive, aleluia, Jesus vive. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. E cada vez que eu olho para ti, eu sinto água viva que sai de dentro de mim. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Então, vou ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte. Um comentário é: O Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mandou o Senhor Espírito Santo, etc. Então, vou ler em Atos 1, verso 1 até o 5. Diz o seguinte. Perdão. Diz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Jesus fazia e ensinava. Como é que se fazia? Diz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que Jesus tinha dito, a promessa que de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Glória ao Senhor, aleluia. Senhor é bom e glorioso. Vou ler Atos capítulo 2, do verso 1 até o 4. Glória ao Senhor, aleluia. Então diz o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo deu-lhes a sua palavra e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Vamos ler em Atos 2, versos 36 a 41. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, aleluia.
E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos? Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, que é o mesmo que dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Eu já recebi o dom do Espírito Santo. Vou continuar. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que são longe e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 12, 1 a 6. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido Pedro, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluia. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. Atos 12, 7 a 12. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, aleluia, obrigado, Pai. E resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na llaga, o anjo tocou na llaga do Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata-te os alparcas. E ele assim o fez. Disse mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E o Pedro não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém, aleluia. E considerando Pedro nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Glória ao Senhor.
Vamos ler em Efésios 2, 13 a 19. Mas agora em Cristo Jesus, é São Paulo a falar agora, repetindo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Cristo é a nossa Páscoa, o qual de ambos os povos fez um. Ele derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne seja imunizada, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus. É um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aleluia. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor reina, Ele manda os seus anjos. Diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual, no Senhor Jesus Cristo, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, aleluia, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Aleluia. Efésios 5, 5 a 9. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, que não edificam. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutra tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Somos luz e sal da terra, aleluia. Repetindo, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Aleluia. Efésios 23 a 28. Porque o marido é a cabeça da mulher, chefe da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja, o chefe da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, ou deve estar, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Os maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Para, para quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Aleluia, glória ao Senhor. Bendito e glorioso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Porque Jesus vive, posso crer no amanhã.
Vamos ler agora Efésios 5, 29 a 33. Porque nunca ninguém odiou a sua própria mulher. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a Igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja, assim também vós, cada um em particular, ama a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Aleluia, glória ao Senhor. Senhor é bom, maravilha. Vamos ler em Tiago 5, 14 a 16. Glória ao Senhor. Aleluia. Que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ponham as mãos sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus Cristo. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis. Perdão. A oração feita por um justo, um cristão justo, pode muito em seus efeitos. Vamos ler em Colossenses 3, 1 a 6. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. Amém, aleluia. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. É adorar o dinheiro, né? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos ler em Romanos 12, 13 a 8. Porque pela graça que me é dada, diz São Paulo, diga cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, de acordo com a palavra de Deus. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, cabeça, tronco e membros, braços, pernas, etc. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, perdão, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom a exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia com alegria. Glória ao Senhor, aleluia. Vamos ler em 1 Coríntios 12, 27 a 31.
Ora vós, diz São Paulo, sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na Igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, em quarto lugar milagres, em quinto lugar dons de curar, em sexto lugar socorros, sétimo lugar governos, em oitavo lugar variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores ou mestres, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. Glória ao Senhor. 1 Coríntios 12, 22 a 26. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que temos em conta de serem menos honrosos, aliás, no corpo, esses honramos muito mais, temos mais cuidado com eles, né? E aos que a nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que a nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Aleluia. 1 Coríntios 12, 13 a 20. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, aprendido do Senhor Espírito Santo. Porque também o corpo não é um só membro, mas o corpo tem muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Aleluia, glória ao Senhor. Todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Aleluia, glória ao Senhor. Deus é bom e maravilhoso. 1 Coríntios 3, 20 a 23. Aleluia. Diz o seguinte. E outra vez o Senhor, diz São Paulo, e outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo. E Cristo de Deus, aleluia, glória ao Senhor. Ele é bom e glorioso.
O Senhor nos ama e nos ensina. Aleluia. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Aleluia. Segundo a graça de São Paulo, a graça de Deus que me foi dada, eu, aliás, que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia, glória ao Senhor. Senhor é bom e glorioso. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Aleluia. E Deus, 26 a 31, que diz, São Paulo, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, ou seja, Senhor Jesus Cristo é sabedoria, é justiça, é santificação, é redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, aleluia. 1 Coríntios 1, 4, 9, aleluia. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado. Merecedor é aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo. Repetindo, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: A minha é vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões e com alegria permitestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma posição melhor e permanente. Hebreus 10, 28 a 34. Hebreus 10, 23 a 27.
Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, ansa admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia da vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas resta uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aleluia!